cumprimentar inicialmente o doutor Luiz Alberto, presidente da Associação Sergipana dos Criadores e Preservadores da Raça Mura em Sergipe. Bom dia, Luiz Alberto. Bom dia, Pedro Rocha. Bom dia, Paulo Anderson. Bom dia ao Diego. Um abraço fraterno do nosso amigo aqui, professor Dinarte. Fico muito feliz pela presença do mesmo nesse espaço para dialogar com a comunidade que nos ouve, demonstrando a importância de assegurar toda e qualquer expressão cultural que contribui com seus elementos para fortalecer a pluralidade cultural em nosso país. Pedro, eu gostaria de deixar a palavra com o Dinarte para que a gente possa explorar o mesmo, para que a população possa compreender a importância de ter na sociologia e na antropologia uma voz em defesa dos nossos valores, das nossas expressões como característica que contribui de forma maciça para a construção do nosso tecido social. Vamos cumprimentar o professor Dinarte Melo, professor de Sociologia, que hoje veio nos prestigiar aqui com a sua presença e falar sobre a importância da preservação da raça Mura. Professor, bom dia, Rádio Anchieta FM. Bom dia, Pedro Rocha. Bom dia, Luiz Alberto, que é um amigo, companheiro de outros debates, outros momentos, né? Bom dia aos ouvintes que estão nos acompanhando. Agradecer a vocês pelo espaço, agradecer à Rádio Anchieta, né, por estar proporcionando esse momento de esclarecimento coletivo, né? Um momento que nós chamamos na sociologia de autognose social. Quando estamos a dialogar sobre alguns temas, quer queira, quer não, levamos um pouco de esclarecimento para aqueles que estão ouvindo, não é isso? Isso. Então hoje aqui nesse espaço nós vamos falar um pouco sobre a importância, né, da diversidade cultural brasileira na constituição da identidade desse povo e o que o diferencia de outros povos do mundo, digamos assim, né? O Brasil é completamente diferente, né? O professor, o doutor Luiz Alberto me disse aqui que em Sergipe nós só temos oficialmente uma expressão cultural oficial. E agora, com o projeto a lei aprovada na Assembleia Legislativa, e o Luiz Alberto e vocês da associação estão tentando manter essa tradição cultural aqui no estado de Sergipe, mesmo enfrentando resistências terríveis. O Luiz Alberto, ele ouviu ontem um áudio, mudou de ideia, eu mandei um outro, mudou de ideia, viu? Que bom. Aquela pessoa mudou de ideia, essa semana vocês serão chamados. Ao ponto que nós chegamos que nem a mídia dá espaço a essa expressão cultural do povo brasileiro, não é nem de Sergipe, do povo brasileiro. Porque o galismo é uma coisa que está impregnada no povo brasileiro, como está a capoeira, como está o maracatu em Pernambuco, lá no Maranhão, e por aí vai. Não é isso? Uhum. Na verdade, é o seguinte, nós temos aquilo que dizemos assim, existe o Brasil oficial, ou aquele que é divulgado, né? O chamado Brasil nobre, e o Brasil oficioso, que é o Brasil do povo, o Brasil das coisas, o Brasil do nosso cotidiano. Então, nosso país, ele reúne essas características um pouco moderna e um pouco tradicional, por isso chamamos de híbrido, né? Muitas vezes a gente usa fazer comparação entre o Brasil e outros países como a Inglaterra, digamos, vamos fazer uma avaliação educacional, o Brasil não atingiu níveis ingleses ou níveis norte-americanos, mas tem que olhar uma constituição cultural diferente desses países, né? Olhar a sua particularidade. E o que eu quero tocar hoje é o seguinte, para nós entendermos um pouco da visão que estão tendo sobre o Brasil, como também a crítica a determinadas características ou práticas culturais, é o seguinte, a visão que nós temos hoje da natureza, ela é uma visão ocidental, científica. Vamos lá rapidinho. As pessoas tendem a olhar a natureza com algo como a natureza é boa, o homem é má, a natureza ela é tranquila, ela é calma, o homem é quem faz mal a ela. Só que quando você avalia a natureza em si, eu estou falando no contexto geral, depois eu vou chegar no particular, a natureza ela é insensível com o ser humano. Então por que nós temos uma visão muito boa da natureza? Pelo seguinte, o desenvolvimento científico ele acabou afastando um pouco a violência da natureza para com o homem. Por exemplo, tem uma cena de um filme que eu gosto muito, que é um filme de Martinho Lutero, onde ele está no espaço aberto, no campo aberto, começa a chover e os raios cair.
e ele se desespera, ele se deita no chão, ele fica com medo, ele reza, porque ele tem medo de ser atingido por um raio. Quem hoje dentro de Aracaju, digamos assim, das grandes cidades, tem medo de raio? Quase ninguém. Exatamente. Nós temos uma boa tecnologia que ameniza aquele impacto da natureza. Eu vou dar mais um exemplo. Os animais em si, né? Uma onça pintada, ela é linda. É linda demais, só que eu não quero chegar perto. Pronto. Eu quero ela bem longe de Então, mim. ela é muito bonita. Mas como você diz, ela é bonita lá no espaço dela. Ela é bonita dentro de uma jaula. Então a natureza é violenta. E porque nós criamos uma visão muito romântica dela? Porque nós vivemos em um mundo urbano, onde praticamente nós não temos contato com animais selvagens nem nada. Então a gente vai criando uma visão de que a natureza ela só vai nos beneficiar. E na verdade, nós aqui agredimos elas, digamos assim. Pronto. Qualquer prática cultural que tenha envolvimento com o animal, nós já olharemos isso como se fosse uma exploração. Quando na verdade nada mais é do que uma interação homem-natureza, que faz parte da história humana. E aí o que ocorre, né? Essa visão, essa cosmovisão ocidental, ela acaba sendo internacionalizada. Muitos outros países, outra sociedade começam a analisar o seu país, a sua realidade local, regional, não a partir do que a sua sociedade é, mas a partir de olhos estrangeiros, o olhar de fora aqui para dentro. O brasileiro tem uma mania de cachorro vira-lata, né, que só pensa que é bom as coisas que estão lá fora. Exato. Nós vimos essa semana, só ilustrando o que você está dizendo aí, da natureza, algumas tribos indígenas lá da Amazônia desmataram uma área vasta e tiraram 200 milhões de metros cúbicos de madeira, que a Polícia Federal fez a maior apreensão da história do Brasil. E essa semana uma juíza simplesmente disse: devolva a madeira que é dos índios. E não tem que preservar o índio não é quem preserva a natureza, porque ele mesmo está destruindo. É essa coisa que a gente não entende. É como o senhor está dizendo, a gente olha sempre o olhar deles de lá para cá. Uhum. Mas a Alemanha, por exemplo, vive dizendo que o Brasil tem que preservar a Amazônia, mas ele não tem mais uma mata lá, porque ele não replanta as árvores dele lá. Sim, exato, eu concordo plenamente. É só concluindo aqui, né? Essa cosmovisão ocidental, quando ela é importada, o que é que acontece? Ela acaba tendo uma repercussão que nós chamamos de etnocida. O que é essa repercussão etnocida? Você acaba destruindo outras culturas. Por quê? Porque fica julgando essa cultura como bárbara, como primitiva, como atrasada, e você trazendo uma visão de que não, nós destruímos essa cultura é porque nós estamos aperfeiçoando a cultura do seu país, quando na verdade não é isso que acontece. O que é que acontece? Acontece agora um processo que na sociologia chamamos de imperialismo ou colonização mental. Por que que acontece essa colonização mental? Antes, certos países conseguiam dominar outros facilmente através das forças das armas, né? Quando você observa a colonização, era fácil para o português dominar o índio, digamos assim, outras regiões. Mas hoje em dia, como a maioria dos países, ele já tem um equilíbrio militar, fica difícil de você impor sua vontade a outros países militarmente. Então, como é que você tenta conseguir isso? Através de ideias. E aí você começa a difundir essas ideias. Algumas pessoas absorvem essas ideias como boa, mas não olham o que está por trás da intenção dela. A intenção, por vezes, não é gerar algo bom na outra sociedade. É fazer com que aquela sociedade pense de acordo com o que a outra sociedade quer que ela pense. Isso é o chamado imperialismo cultural, né? É uma colonização mental operada através da difusão de categorias de percepção ou homólogas às suas visões de mundo, né? Eu agora começo a analisar todo o meu país com a visão de mundo europeia, com a visão de mundo norte-americana, mas eu não olho para dentro dele em si, eu não analiso o que é que esse país é. Mas quando você olha para dentro do nosso país, ele é fantástico na sua variedade cultural. Então, quando eu estou fazendo enfrentamento, quando eu estou atacando uma briga de galo, quando eu estou atacando uma vaquejada, quando eu estou atacando outras práticas culturais do meu país, eu não estou analisando essa prática nas características intrínsecas históricas dela. Eu estou analisando com visões externas. Isso é ruim, por quê? Porque você gera conflito dentro de uma própria sociedade, né? Você está condenando aquilo ali.
Que no Brasil é a coisa mais comum do mundo, né? Principalmente quando a gente ouve os ambientalistas. Uhum. Aí é uma tragédia. Para eles tudo está errado. Por quê? Porque eles vêm com a visão que nós chamamos de visão legal, né? Eu vou analisar as coisas através do que o direito diz, não através realmente do que a coisa em si, né? Por exemplo, pegue a prática do galismo no Brasil. Eu pergunto aos ouvintes, eu coloquei outros aí, qual é a cidade brasileira em que não há galismo? Mas eu acredito que nenhuma. Nenhuma. Todo mundo nenhuma. Que não gosta. Agora, outro dia conversando com o Luiz Alberto aqui, eu lhe faço uma pergunta. Aliás, faço uma afirmação. Tem alguma coisa mais violenta do que o UFC? Não, E é vendido na televisão como se fosse o galismo. Uma briga de galo é muito menos agressiva do que um soco do filho de uma égua daquele. Não é? Uhum. Mas o povo está comprando essa ideia. Você vê, até as meninas hoje são lutadoras de UFC. E no Brasil nós não podemos ter uma raça que, segundo estudiosos, o Luiz Alberto já falou aqui, que é o galo combatente, que ele quando pintina já briga com o outro, com o macho, é do instinto dele, natural, e eles não se matam no terreiro. Exatamente. Não se matam porque na hora que o negócio aperta, o mais fraco cai fora. E o outro fica batendo asa. Então, como eu falei, né, o galismo está em toda parte do território brasileiro, né? Não existe um município que não registre algum criador de galo, alguma prática da briga de galo. Ou seja, a condenação do galismo não é uma condenação da cultura brasileira, é uma condenação que vem da consequência da visão ocidental sobre a cultura nossa. Porque não se questiona, a prova disso é que o galismo há anos existe no Brasil. Pode estar sendo agora criticado oficialmente pelas leis, mas não é criticado extraoficialmente. Você não vê as pessoas criticando o galismo em si. Então, precisamos ter essa percepção, olhar o galismo como outras práticas de esporte, a pega de mato, a vaquejada, entre outras, como uma prática, parte da identidade cultural brasileira, né? Nem todo mundo percebe com evidência a realidade brasileira. Isso é um fato, né? Porque o Brasil não é uma coisa em si, mas uma combinação e um equilíbrio da magnífica pluralidade cultural do nosso país. Você pode fazer estudo do Brasil apenas por regiões, da mesma forma que nós dividimos o Brasil por biomas, né? Suas características aqui da fauna, da flora e tal. Você pode também fazer um estudo do Brasil por suas características culturais regionais. Qual é a cultura do Sul? Qual é a cultura do Nordeste? Qual é a cultura do Sudeste? Qual é a cultura do Norte, do Centro-Oeste, etc. O Brasil não é um país, é um continente, né? E cada região tem suas particularidades. E cada uma com suas contribuições. E tem práticas culturais que ela está presente no Brasil todo. Né? O galismo é uma delas. Pronto, A vaquejada hoje eu acredito seja uma delas. Sim, também. Só que a vaquejada estão querendo acabar também. Aliás, praticamente acabou. Tem uma lei no Congresso, não sei se passou, mas acredito que ainda não foi regulamentada. Se passou, não foi regulamentada. E aprova a vaquejada. A pega de boi aqui em Porto da Folha foi proibida. Uma coisa secular. É isso que a gente menciona. A falta de organização permite que algumas narrativas predominem. Pedro, e a população que nos ouve, eu fico bastante feliz e paro para observar o quanto o Dinarte foi feliz na escolha do tema. Brasis. Por que Brasis? Na realidade, o nosso país, de fato, é uma coxa. É um tecido social muito bem emendado. Nós temos o nativo, o índio, que contribui para a construção da nossa identidade. Nós temos o negro, escravizado. Nós temos o europeu, que veio através de um processo que eu enxergo como eugenia. Não se queria o negro no Brasil e aí trouxeram mão de obra europeia branca. Existem os asiáticos. Isso para demonstrar essa pluralidade. É indispensável e é importante frisar o tema que Dinarte escolheu, o galismo como manifestação plural do Brasil. Por quê? É nessa diversidade cultural que passa a existir dentro do Brasil o que a gente chama de pluralidade. É necessário você aprender a conviver com a diversidade que colabora para a construção dessa pluralidade brasileira.
Se a gente parar para analisar, a sociologia, a antropologia tem várias contribuições que comprovam que é nesse equilíbrio das diferenças que o país se mantém equilibrado. Ontem eu conversando com o Dinarte rapidinho, a gente falou sobre a questão do desequilíbrio provocado na Europa quando ela quis universalizar valores. Quando você mantém cada povo com o seu valor, com as suas expressões, com a sua cultura, você mantém os mesmos em equilíbrio. Quando você busca impor uma cultura, você provoca um desequilíbrio e aí sim parte para as guerras. A fala inicial de Dinarte me remeteu ao mito do bom e do mal selvagem, Dinarte. Uma visão europeia imposta sobre a condição dos nativos. E Las Casas vai em defesa do nativo dizendo, não, são pessoas iguais a gente, apenas com costumes diferentes. Mas o europeu moderno, civilizado, querendo impor os seus traços morais, disseminaram os índios. Hoje o índio é minoria em todo canto. Qualquer lugar do mundo. Aliás, eu nem sei se na Europa só não existe índio. Se existe, são os brasileiros que eles levam para lá para fazer merchandising. E outra, Pedro, veja o quanto é importante você ter esse cuidado de se ater a essas narrativas. Hoje, de fato, o Brasil é o maior conservador de floresta, tanto tropical quanto de qualquer outra modalidade. 68% de florestas Caatinga, mantidas. restinga, tudo o Brasil tem. A nossa biodiversidade é muito vasta. Mas existe uma imposição narrativa disseminada pelos veículos de comunicação de massa e uma parcela da população que não aprendeu o ensinamento de Nietzsche, né, Dinarte? Nem sempre aquilo que você desconhece não existe. E o que é que acontece? Essas pessoas encontram na comunicação midiática uma verdade e não questionam, quando na realidade, hoje a maior fábrica de fake news são nossos veículos de comunicação. Exatamente. Porque através de uma imposição de narrativa com viés globalista que nasce na Europa, a gente recebe uma enxurrada de mentiras e passa a acreditar que é verdadeiro. E como é que você vai desconstruir isso das pessoas que estão diante de uma verdade? Quem está desconstruindo isso chama-se as redes sociais. A sorte é a mídia livre, a sorte do E você povo. falou uma coisa importante, e o Dinarte também, essa questão de imposição cultural, de linguagem, tudo, nasceu em 1978 com a diretora de jornalismo da Rede Globo, Alice Maria, onde ela nivelou, se você observar todos os apresentadores dos telejornais da Globo, no horário nobre, todos têm a mesma cara e a mesma linguagem. A mesma linguagem, a mesma cara. A Rede Globo, ela, dentro da filosofia, Alice Maria, foi diretora de jornalismo há muitos anos, eu não sei nem se ela existe, ela está viva ainda, mas ela impôs uma linguagem única ao Brasil, onde nordestino, até a voz do nordestino para ele lá é chata. Entendeu? A voz do sergipano é horrorosa para eles, que diz que nós falamos cantando. E aí eles não viram o caipira paulista, que é o povo mais fala feio no Brasil. E não pararam para observar a riqueza que o Nordeste oferece para o Brasil no universo da intelectualidade. Não preciso aqui citar, né? Existem várias personalidades, nós somos fortes, pertencemos à mesma nação, mas é necessário compreender as particularidades. Eu vou deixar para explorar mais o professor Dinarte, mas eu quero concluir com um pensamento que o público que nos ouve deve compreender. Nós não estamos aqui se colocando na condição dos ambientalistas impondo ao povo um padrão social. O que nós estamos reivindicando é a compreensão da necessidade de que todos têm uma contribuição a dar. E a identidade cultural brasileira passa pelo reconhecimento de todas as suas expressões. A fala de Dinarte e a escolha do tema me remete ao artigo 215 da Constituição. Eu gosto de tratar com leis. O parágrafo primeiro... Já devia estar advogando, viu? O parágrafo primeiro é bem claro. Aí conhece Constituição, não é não, O Paulo? parágrafo primeiro, Pedro, ele é bem claro. Presta atenção, Dinarte. É necessário a proteção das manifestações culturais indígenas e afro-brasileiras. E o Constituinte é muito feliz quando ele diz lá: e das de outros grupos que façam parte do processo civilizatório. O índio que mata o seu filho porque nasceu com alguma anomalia está assegurado na Constituição. Tá lá É uma manifestação. no Amazonas. Pronto.
qualquer expressão cultural que tenha como característica a formação e a construção social de um povo traz elementos que a Constituição assegura e de outros grupos que façam parte do processo. Ah, mas isso é bárbaro, é cruel. Vamos particularizar, fazer um estudo como a antropologia faz de caso para compreender por que isso acontece. E aí eu faço um adendo. Se é uma tribo indígena que vive próximo ao processo de civilização, está urbanizado, a gente pode trabalhar o convencimento de que não faça isso. Mas se você for levar em consideração os nativos que ainda estão em plena mata, vivendo na selva, um deficiente ele atrasa o deslocamento de toda a aldeia. Talvez seja uma medida de proteção, ou seja, eu sacrifico esse que vai nos atrasar em detrimento da proteção do restante. Tipo boi de piranha. A gente não pode julgar apenas pelo lado cruel, sem compreender de fato a história desse povo. Então, Dinarte, mais uma vez parabéns pela escolha do tema, e o galismo tem muito realmente a contribuir para o Brasil. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui para a Evangelina Azevedo, está nos acompanhando a gente, o Marcos, o Roseli também mandou aqui um bom dia pra gente, muito obrigado, Roseli. Minha esposa, um beijo. Ela, isso, nós temos o Silvio Relojoeiro, o Edivan Santos também, Edivan é lá da Barra dos Coqueiros, um abraço, Edivan, meu colega radialista, e temos um áudio de um ouvinte, vamos ouvir o ouvinte. Bom dia, Rádio Fita. Quero saber a informação de vocês, se vocês vão pôr esse negócio aí dessa rádio aí, se tem como a gente legalizar a briga de galo, andando no lugar à vontade, ou ainda tá um critério ainda para nós poder andar nesse giro ainda. Um bom dia a todos aí, que Deus abençoe. Aí é pra você, Luiz Alberto. Siga aí, em nome do Senhor Jesus. Quem me disse o número foi o nosso amigo Márcio aí, viu? Valeu, turma. Obrigado, Márcio, pela pergunta. E eu não posso aqui trabalhar uma informação que não seja verídica. Para que o galismo passe pelo processo de regulamentação e a gente possa expressar os nossos afetos dentro dos espaços de seleção para reprodutores, é necessário um debate a nível nacional, não é uma legislação estadual. Isso tem que ser definido através do governo federal. Agora, o primeiro passo começa com a ação dos criadores. Se nós nos organizarmos, compreendermos como se dá esses movimentos dentro dos bastidores do poder, a gente pode sim elevar o galismo a um nível de empoderamento que desperte o interesse de pessoas do universo político para apoiar a nossa causa. Então, o que a gente precisa no primeiro momento é de organização. Por enquanto, não está permitido, não é liberado. Agora, veja o quanto é contraditório. Desde 64 até hoje, não existe nenhuma lei no Brasil que criminalize essa prática. Em 1964, Jânio Quadros decreta uma portaria proibindo. Mas em 62, se vingar do sogro. Mas em 62, Tancredo Neves vai lá e revoga. Então, se ele revogou a única lei que proibia, está liberado. Agora, por que não existe uma prática dentro dos critérios de tranquilidade, com regulamentação, com pagamento de encargos? Porque a bandeira ambientalista é muito forte, a sua narrativa se impôs e hoje a gente vive à margem da sociedade em decorrência da falta de organização dos criadores, porque se fôssemos organizados, iríamos apenas exigir o cumprimento do que está na lei. Não existe nenhuma lei criminalizando a prática. O que existe é um entendimento, por analogia que o Supremo utilizou, o artigo 32, que não fala em crime, fala em crueldade e maus tratos. E a gente desconstrói esse argumento quando comprova que esse animal compete porque tem a agressividade e a belicosidade como uma característica natural. Vamos explorar o professor Dinarte, Pedro. Nós temos tempo. O papo hoje aqui está de alto nível, viu? Só ilustrando o cidadão disse ali, aliás, ilustrando, esclarecendo, andar com o galo, você pode andar para qualquer lugar. Ninguém pode dizer que você está maltratando. O que eles perseguem é exatamente a rainha, não é? Mas está se trabalhando para que se torne isso uma prática esportiva no Brasil. Mas, como disse o Luiz Alberto, é uma coisa que depende muito da classe política brasileira, que ainda não entendeu, porque eles têm medo dos ambientalistas. Tem medo que corre, como diria na linguagem religiosa, como o cão quando vê a cruz, sai a 1000 por hora. Então os políticos têm medo de meia dúzia de ambientalistas
que eles são realmente raivosos e perseguidores. Sim. Aproveitando a fala que o senhor falou, o que o senhor disse há pouco aí, sobre certa linguagem usada no jornalismo, né? Isso. Voltando ao tema dessa questão de uma colonização mental. Muitas vezes nós exportamos, né, ou melhor dizendo, importamos termos sem refletirmos sobre a própria construção desses termos. Já mataram a língua brasileira? Sobre Ele escreve casa com K. Sobre os centros criadores desses termos. Vamos dar exemplo rápido. Pode ser essa questão ambiental, mas pode ser também, por exemplo, quando a gente pega o termo globalização, né? Quando eu falo globalização aqui em Aracaju, em Cedro de São João, em outra cidade, não é a mesma coisa que o inglês falando globalização. Só o que acontece, muitos intelectuais brasileiros acabam divulgando as ideias da globalização com uma ideia que é definida na Inglaterra, nos Estados Unidos, em uma Holanda da vida, na Alemanha, numa França. Mas peraí, e como é que nós enxergamos a globalização? Não é como eles estão dizendo, é como é que nós enxergamos, como é que ela é vista do lado de cá, como é que ela é vista na nossa sociedade. Então, a questão ambiental, como é que ela é vista na nossa sociedade? Faça uma pesquisa aí cotidiana rapidamente, um levantamento sobre quantos brasileiros são contra a briga de galo, sobre a criação. Claro que é que eles vão querer, não vai querer que ninguém esteja judiando o galo por judiar, mas a prática em si não são contra. Então a força dessas ideias muitas vezes não se dá pela questão racional dela, pela questão lógica dela, se dá pelo discurso emocional que elas acabam explorando com muita força. Vê que hoje em dia o que é que você mostra com muita frequência é a imagem de pessoas que faz um maltrato a um animal aqui, um maltrato a um animal ali, e você explora a fundo essa imagem para gerar também uma visão de que o homem é mau. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu me incomodo quando eu vejo, me incomodo, apesar de não responder nem criticar diretamente a pessoa, quando eu vejo alguém colocar em uma rede social, colocar assim, quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu gosto dos cachorros. Eu já ouvi demais isso. Isso sinceramente é um absurdo, pelo seguinte: a vida em sociedade, ela gera insatisfações, independente que você goste disso ou não. O convívio em sociedade vai lhe gerar insatisfações. E aí pode ser uma frustração muito intensa ou não, de muita gravidade ou não. Como também depende do indivíduo saber lidar com essa situação, não. Mas a vida em sociedade, ela leva à frustração. Agora, você chegar no momento onde, para você nascer, você precisa da ajuda do ser humano, para você se alimentar, você precisa da ajuda de outro ser humano, um abrigo, um remédio, há toda uma colaboração do homem para com o próprio homem, e você chega numa frase dela e diz, quanto mais conheço os seres humanos, mais eu amo os animais. Não, essa frase está incorreta. Você pode ter divergência, não gostar de alguns seres humanos, que isso é normal no convívio humano. Mas rebaixá-lo e elevar o animal, aí também é uma falta de análise, uma falta de uma como eu posso dizer assim, de um conhecimento lógico do que é a vida humana e da relação homem-animal. Então veja, há uma importação dessas ideias ambientalistas, que elas não são daqui, elas são importadas de lá para cá, e elas vêm com argumentos principalmente emocionais e depois argumentos políticos, né? Acaba que queira que não impõe. Isso é muito lamentável. E eu vou dar até mais um exemplo aqui, dias atrás, um acontecimento aqui em Sergipe, que é o seguinte, a crítica à matança de boi, né? A matança é ilegal, a matança é clandestina. A própria palavra que se usa já denota uma interpretação totalmente diferente. Por quê? Matar boi no mato, matar boi em curral, é uma prática tradicional. Toda a vida foi. É uma prática extremamente tradicional. Na foinha, matava na foinha. Entendeu? Ele conhece que ele é lá do céu. Exato, também sou de lá do céu. Então ali é uma tradição. Quando você diz que ali é uma prática clandestina, na verdade você está olhando com os olhos da lei. E outra, está olhando com os olhos da industrialização. A matança de boi industrializada, como nós temos grandes frigoríficos, né? Isso. Mas aquela matança ali, ela pode ser na sua linguagem clandestina, mas ela não é, digamos assim, errada, incorreta. Ela é consequência de uma tradição brasileira, como era que se matava boi antigamente. E aí também começa aquela crítica de que aquela carne ali, ela gera muita doença, só que ninguém apresenta um estudo. Não existe. Um levantamento não forte. existe. Tem uma pesquisa ali que demonstra uma relação direta
entre aquele tipo de matança, E aquela tem- carne E tem uma carne mais gostosa do que um paredãozinho. e uma incidência de doença na Se você sociedade. perguntar à juventude hoje que é paredão, ninguém sabe. Então, O boi morre de uma dentada de cobra. A carne é boa do mesmo jeito. Uma Não é briga, não sei o problema. que tá. Nunca ninguém morreu porque comeu. Então- O boi vai, come erva, sai na carreira e cai lá na frente. então, Apenas o fígado dele não serve, mas o resto serve, é bom do mesmo jeito. Então veio um discurso ambiental de higienização muito forte. Por isso que eu disse, por que que encontra resistência na sociedade brasileira? Porque a sociedade brasileira ela é híbrida. Muitos valores, muitas práticas que se querem colocar, elas são importadas de um centro que já tem uma tradição científica, né? Já tem uma tradição moderna. Não é como a nossa. Vamos pegar o exemplo de feiras livres. A feira livre é o que existe há milhares de anos. Em milhares de países a feira livre. Hoje em dia você vê uma certa... Desde que o mundo é mundo. Exato. Então, aquela feira é desorganizada? Não, ela não é desorganizada. Ela é organizada dentro de sua própria estrutura. Exatamente. E daquilo que o povo gosta. Exato. Por exemplo, quem que chegando em Ribeirópolis, quem não gosta de Não, pode ir. pegar uma buchadazinha lá no meio da feira? Tem uma senhora, uma baixinha. Meu amigo, eu nunca comi uma buchada em lugar nenhum igual aquela. Muito bem cozinhada, muito bem feita. É uma carne do sol lá em Lula, lá no céu. Sim, É? muito boa, né? Então, só essa, agora o povão da cidade não conhece. E o que você está falando é perfeitamente correto. Não conhece os valores culturais de cada povo, porque eles vivem tocados, que o poeta chamou de selva de pedra. Para conviver na selva de pedra tem que ser leão de mármore, né? Não pode ser de qualquer pedra, não. Então eles não conhecem absolutamente nada. Por exemplo, nós tínhamos uma tradição cultural que basicamente foi dizimada no estado de Sergipe e no Nordeste, o reizado. Eu acho que o último guerreiro do reizado foi Meloso, o radialista Meloso, que inclusive mora aqui no Conjunto Augusto Franco. Quando ele ainda estava ativo, ele era o único que tinha um reizado aqui no estado. E outros que formam-se um reizado e botam-se no dia de uma festa para receber um dinheirinho da prefeitura ou do governo do estado. Agora, você chega no sul, aquelas tradições europeias, todas elas existem de forma forte. Existem Aqui, os barracões gaúchos, né? Exatamente. As farroupilhas. exatamente. Ô Pedro, pegando carona na fala do Dinarte, observe o quanto a imposição de narrativa, ela se firma em nosso país. Existe um ditado que diz que aquele povo que não se organiza, quando menos esperar, está escravizado. E a gente precisa estar vigilantes para compreender os meandros dessas ações. Eu sempre cito um evento que houve, Dinarte, na UFES, o 5º Congresso Brasileiro, segundo na América Latina, sobre bioética e direito animal. E quando você vai parar para observar, não existia ninguém que fosse adepto às tradições para fazer parte desse debate. O que houve dentro da Universidade Federal foi uma invasão de narrativas dos ambientalistas e com algo muito preocupante, que eu fiquei assim sem entender, porque o universo político do nosso estado não se preocupa com essas ações. O IAA, que é o Instituto Abolicionista Animal, que era um dos idealizadores, firmou uma parceria com o Departamento de Ciências Agrárias. E aí eu lhe pergunto, qualquer instituição de ensino superior que firma parceria com qualquer órgão, existe uma, eu não digo que uma ingerência, mas uma participação entre ambos. Então, digamos que o IAA, que defende as narrativas ambientalistas, vai começar a influenciar na ementa dos cursos. E isso é preocupante, porque se a gente parar para analisar com zelo na imposição de narrativas que eu venho enxergando, daqui a 8, 10 anos, os profissionais que irão se formar pelo departamento de zootecnia, veterinária, agronomia, estarão todos preenchidos por uma narrativa ambientalista. Então, falar em tradições com expressões envolvendo animais é algo inadmissível para essas pessoas. Tem um livro de Osho que ele fala sobre dúvida, crença e fé, e ele diz que é impossível você mudar a concepção de alguém que é crente, porque alguém que crê já está diante da verdade. Esses profissionais estarão e serão crentes de que nós somos bárbaros, cruéis, e que de fato estamos à margem da sociedade. Aproveitando esse gancho aí que você deixou, bárbaros, perversos,
Silvio Relojoeiro, que está acompanhando a gente agora pelo Instagram, ou pelo rádio, não sei. Ele pergunte a ele se a proibição não foi devido a algumas lutas irem até a morte da ave. Eu vou responder o nome dele. É Silvio Relojoeiro. Silvio, obrigado pela pergunta. E eu fico muito feliz quando tem esse tipo de pergunta. Ele ainda no ar. acrescenta, não seria crueldade? Então, eu fico muito feliz quando esse tipo de pergunta vem ao ar, porque a gente tem a oportunidade de informar a população. Não existe crueldade ou maus tratos quando você permite que um animal viva para desempenhar as habilidades com as quais ele nasceu. Isso não é uma frase de Luiz Alberto, é de um ícone do cristianismo, Santo Tomás de Aquino. Ele diz que não existe mal ou crueldade alguma quando você permite que um animal viva para desempenhar as habilidades com as quais ele nasceu para fazer. É cruel e bárbaro o leão comer para sobreviver? Não, porque ele é carnívoro, é o instinto natural do animal. Pesquisas recentes na Universidade Federal da Paraíba, através do Departamento de Neurofisiologia Comportamental, comprovou em vários experimentos de que esses animais nasceram para competir. O Márcio Rômulo Luna, que é um professor biólogo da Universidade Federal também de Campina Grande, na Paraíba, ele traz um estudo onde ele diz que através do manejo ecológico é indispensável que esses animais combatam para que essa espécie continue sobrevivendo. Ou seja, não é Luiz Alberto ou o rapaz que fez a pergunta, Silvio Relojoeiro. Posso ouvir. Obrigado, Silvio. Relojoeiro, que vai afirmar o que é cruel ou não. É a ciência que está balizando um entendimento empírico dos criadores. Esses animais nasceram para competir. Para que essa espécie continue existindo, o combate é necessário. Não existe maus tratos porque apenas 7% desses animais morrem em combate. E se a gente for parar para analisar, quando os órgãos de fiscalização e controle conduzem os mesmos, todos estão fadados a morrer. Existe um caso em andamento aqui em Aracaju, na 10ª Promotoria do Meio Ambiente, com o Dr. Eduardo Matos, aonde a associação está pedindo explicações sobre a destinação de todos os animais que foram apreendidos em Japoatã e em Areia Branca, se não me falha a memória, porque até agora os animais não apareceram e os órgãos foram oficializados. Já comeram, rapaz. Então observe que crueldade maior quem comete é o ente público, quando devia proteger. E quem diz isso não é Luiz Alberto, é a Constituição, no artigo 225, inciso 2º, proteger o patrimônio genético brasileiro. Essa ave está aqui desde o processo de colonização. Pero Vaz de Caminha, quando encaminhou uma carta ao rei de Portugal, falou sobre o espanto que os índios receberam quando estiveram diante de uma ave. O Gonçalo Duarte, fazendo uma viagem pelo litoral brasileiro, aportou na Bahia, na Praia do Flamengo, hoje Praia do Flamengo. E ele deixou lá várias espécies, isso em 1503. Então veja quanto tempo esses animais estão... Já estive nessa Praia do Flamengo, eu tenho um hotelzão lá. Então espero que eu tenha respondido. Não existe crueldade ou maus tratos. O que falta é um olhar do ente público para proteger através da regulamentação. Diminui o tempo, muda o tipo de equipamento utilizado, mas dentro do universo dos criadores existe uma regulamentação, existe a figura do juiz, ou seja, é um esporte igual a qualquer outro, com regras a serem cumpridas, com uma diretoria que avalia. Então assim, o que a gente precisa é explicar para a população o que é galismo. Isso. Vou passar para o professor Dinar, que a gente precisa explorar ele. Tem essa pergunta aí. Essa completa. Complementando aqui a fala do amigo Alberto, né? Silvia, é o seguinte, foi ótima a sua pergunta. Por quê? Porque a visão que algumas pessoas têm é que toda briga de galo termina em morte. Que todo o torneio ali sempre vai ter morte de galo. E quando você pega os dados, como o Alberto colocou aqui, por exemplo, a cada 100 brigas de galo, apenas 7 morrem, né? 7 galos morrem. Por quê? Muitas brigas terminam de outra forma, pelo tempo que é excedido da briga. Algum galo acaba saindo, o dono acaba tirando o galo para protegê-lo, ao invés de querer a morte do galo, não deixa o animal. Quando percebe que o animal ali já não está rendendo a altura da briga, ele retira da briga. Então foi muito bom essa sua pergunta, né? E acontece na briga de galo o que acontece no mundo animal. Nem toda briga entre os animais vai terminar em morte, né? Tem ali um... Tem animal mais perverso que nós mesmos. Os bandidos no Rio de Janeiro. Ontem a polícia cancelou 24 CPF. Está uma confusão da peste. Então, ali é uma briga também. Então, e na verdade, essa proibição ou essa condenação da briga de galo não se dá através disso. Até porque se nós pensarmos,
depois de mais de 500 anos dessa prática aqui no Brasil, por que agora ela começa a ser atacada? Então, será que é realmente uma preocupação com o animal? Ou, na verdade, essa é é uma bandeira política. A tentativa de acabar com esse tipo de cultura, né? Com essa prática, com essa característica da cultura brasileira, está atrelada à tentativa também de outras mudanças culturais dentro do nosso país. Não é só a briga de galo que está sendo atacado, muitos outros aspectos da nossa sociedade. Eu vou dar um exemplo rápido. Existe uma discussão hoje sobre educação no Brasil que é: a escola é para ensinar ciência ou é para mudar comportamento de pessoas? Estão mudando o comportamento. Já começa uma briga grande, porque meu filho está ali para aprender ciência ou para mudar o comportamento dele. Então, essa questão da briga de galo, ela extrapola em si. A questão da condenação da briga de galo está relacionada a outras coisas, muitas vezes escusas, né, desconhecidas da gente. Professor, nós temos um áudio aqui de um ouvinte, vamos ouvir. Luiz Alberto, bom dia Pedro, bom dia professor que está aí dando uma entrevista e a explicação. Professor Dinarte. Nós estamos aqui escutando quem entende falar do assunto. Bom dia para todos, nós estamos aqui na expectativa. Sou o capitão de Aparecida. Capitão de Aparecida, um abraço, capitão. Uma grande autoridade, viu? Um parceiro nosso. Capitão, é isso. É importante a gente explorar esses espaços para demonstrar aos criadores que dentro do universo do galismo existem aficionados que de fato podem elevar o debate a um nível de conhecimento, de profundidade totalmente diferente dos ativistas políticos que defendem a bandeira ambientalista, que são rasos e superficiais. Não desejam um debate com esse nível não desejam um debate com esse nível de profundidade. E o que buscam é, como o Pedro mencionou, através dos seus gritos, do seu barulho, impor a sua verdade. Mas nós estamos fazendo valer as características da ave combatente. E hoje a associação está desenvolvendo essas características de coragem, de bravura, reavivando nos criadores o sentimento dos estoicos. Ainda que estejamos diante da morte, não temeremos. Vamos defender a nossa bandeira. Tanto é que você não tem espaço na mídia. Você está tentando já uma matéria em uma grande emissora de televisão e não consegue, porque lá em cima nós sabemos que há uma barreira, né? Você, por exemplo, você vê festa de Barretos, não sei o que e tal, mas você não vê uma explicação lógica sobre o que acontece com aqueles bois depois. Agora são 6 horas mais 7 horas mais 58 minutos. O papo foi tão bom que o tempo já passou assim. Eu ainda tenho um áudio de Lima lá do Orlando Dantas, mas nós vamos encerrar com vocês e já deixar o convite para mais uma vez retornar aqui, porque o que precisa na mídia brasileira é exatamente esse tipo de debate, para que o povo seja esclarecido daquilo que eles são proibidos de fazer e dentro da lei não é proibido. Falando um pouco sobre essa questão da mídia, né? Existem leis que orientam as emissoras regionais ou estaduais a disponibilizarem uma parte do seu tempo para divulgar a própria cultura local. Só que o que acontece? Não existe mais. Ou quando elas divulgam a cultura local, divulgam em horários de pouca audiência. Né? E às vezes nós passamos a assistir coisas que não dizem respeito. Por exemplo, quando se fala muito de São Paulo e de Rio, qual é o interesse de um sergipano diretamente em determinadas coisas do Rio de Janeiro e de São Paulo? Nós não temos. Infelizmente, as pessoas que são educadas, digamos assim, né, pela TV, acabam não conhecendo a sua própria realidade. Às vezes conhece muito de fora e não conhece de perto de você. Eu até, quando estou a conversar com alguns colegas, eu digo assim, a gente às vezes fica muito enfurecido e parte para cima de um presidente que quer dar palpite em problemas do Rio Grande do Sul e São Paulo. Mas a gente não reflete sobre o nosso município, o que está perto da gente. Por quê? Por causa dessa questão midiática que passa muitas coisas de fora e não do nosso local. Então, para encerrar aqui, né, eu vou parafrasear uma fala de Roberto da Mata, um antropólogo brasileiro. Ele diz o seguinte, né? E aqui eu acrescento, coloco outras coisas. O Brasil com B maiúsculo é fascinante. É um país, é cultura, é local geográfico, é fronteira e território reconhecidos internacionalmente e também é casa, é lar, é memória e consciência de um lugar
com o qual se tem uma ligação especial única e sagrada. O Brasil é do futebol, mas é também da vaquejada, da pega de boi do mato, da corrida de cavalo, do torneio de cavalos crioulo, da festa do boi, do frevo e maracatu, blocos e banda do carnaval, Círio de Nazaré, festa junina, o bate-flechas, é o Brasil do toré, do auê, e entre outras manifestações folclóricas, artísticas, musicais, religiosas, é o Brasil da Umbanda. E essa pluralidade é o que faz do Brasil Brasil, e esse Brasil ele é insubstituível. Eu termino aqui a minha fala, agradeço ao amigo Luiz Alberto pelo convite, agradeço a você, Pedro, pela entrevista, e a Rádio Anchieta por estar proporcionando esse momento, né, de conhecimento, né, De conhecimento, para a população exatamente. sergipana e para todos aqueles que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz Alberto, nós já estamos em cima da hora. Serei bem rápido. Eu vou finalizar com o pensamento do mestre ocidental Confúcio. Esse momento remete a isso. Se você tem uma laranja e troca com outra pessoa que também tem uma laranja, cada um fica com uma. Mas se você tem uma ideia e compartilha com outro que também tem uma ideia, cada um sairá com 2 ideias. Obrigado pela contribuição, Dinarte. Pedro, um abraço. Bom dia para você, Luiz Alberto. Bom dia, muito obrigado ao professor Dinarte Melo, né, por enriquecer ainda mais o nosso programa.